Agora, falando sobre essas questões que foram colocadas ali, segundo Eliseu Caetano, à mesa entre Marco Rubio e o chanceler Mauro Vieira sobre possíveis pressões judiciais em cima de figuras públicas, eu quero falar da situação envolvendo o deputado Eduardo Bolsonaro, que continua nos Estados Unidos, mas o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Defensoria Pública da União assuma a defesa dele naquela ação, na qual ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por coagir autoridades brasileiras com apoio dos Estados Unidos. É que, mesmo depois da notificação feita, né, Janaína Camelo, pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive em diário oficial, porque não havia como notificar sem ter o endereço de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, enfim, Eduardo Bolsonaro não escolheu nenhum tipo de advogado para tocar esse assunto, ignorou. Aí vem o ministro agora e fala, ok, então a DPU é quem vai assumir. Conta aí, Jana. Exatamente, o Evandro, já era esperado que esse caso de Eduardo Bolsonaro fosse cair nas mãos da Defensoria Pública da União, né? Porque ele realmente não moveu nada ali para que apresentasse, para poder apresentar alguma defesa dentro desse processo, sem nenhum advogado constituído ali nos autos. Então, ele foi primeiramente notificado assim que a denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, correram ali os 15 dias, mas ele está nos Estados Unidos, mas mantém endereço aqui no Brasil, e aí, na ocasião, o ministro Alexandre de Moraes disse que a tentativa de encontrá-lo, de notificá-lo via o endereço formal, não deu resultado. Então, decidiu ali notificá-lo via edital, que é um recurso usado quando todas as outras tentativas de encontrar, né, no caso ali, o denunciado, por outras formas, pelas primeiras formas ali, a forma formal não deu resultado, foi infrutífero, e ele decidiu então notificá-lo por edital, que também corre ali o prazo de 15 dias, e aí esses 15 dias terminaram ontem, dia 15. E aí, então, o ministro intimou a Defensoria Pública da União, que represente, então, a defesa de Eduardo Bolsonaro pelos próximos 15 dias. Então, vão correr mais 15 dias ali para que a Defensoria, que a DPU, apresente essa defesa de Eduardo Bolsonaro. Evandro, quando o ministro Alexandre de Moraes decidiu ali a notificação via edital, ele, inclusive, no despacho, ele disse que Eduardo Bolsonaro já tinha ciência dessa acusação, porque ele vem falando sobre essa acusação da PGR, né, da denúncia de coação no curso do processo, nas redes sociais, em que, então, segundo o ministro ali no despacho na ocasião, poderia sim afirmar que Eduardo Bolsonaro tem ciência dessa acusação. Mas, no caso, o DPU já tem precedentes aqui no STF em que, nesses casos assim, que a DPU precisou tomar conta de um processo, de dizer que não pode afirmar que o denunciado teve acesso integral da acusação, teve ciência da acusação na sua íntegra, tá? Da denúncia na íntegra. Então, a DPU, nos próximos 15 dias, vai fazer essa informação nos autos ali, né, com relação a Eduardo Bolsonaro, mas ela também pode dizer, ela pode ali apresentar realmente a defesa, ou ela pode dizer que Eduardo Bolsonaro, embora ele tenha já falado sobre a acusação nas redes sociais, ela pode também dizer que não tem como afirmar que ele teve acesso à íntegra do processo, viu, Evandro? Obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um abraço para você. Vamos colocar tudo num pacote, porque a gente tem várias coisas interligadas, né, envolvendo Estados Unidos, esse encontro do chanceler, e algo que também, de certa forma, esbarra na situação de Eduardo Bolsonaro diante da atuação que ele fez ali com as autoridades americanas e que o fazem agora ser alvo desse processo no Supremo Tribunal Federal. O Bruno Musa, o Eliseu Caetano estava contando aqui pra gente, o bastidor, que, segundo a fonte dele, a conversa, o chanceler Mauro Vieira foi muito bem recebido com sua equipe na Casa Branca, inclusive agora estaria almoçando com as autoridades norte-americanas, mas que a conversa não trouxe exatamente ou somente aquilo que esperava o chanceler, porque o governo queria focar muito na questão econômica e afastar a questão ideológica e também relacionada ao judiciário aqui no Brasil. E parece que Marco Rubio não deixou essa situação passar. A partir do que já vimos de Marco Rubio em outras ocasiões, é uma pessoa difícil de lidar? Vamos lá, vai na linha até do comentário que eu fiz antes do Eliseu trazer essas novidades aí, né? Que foi um passo importante ser recebido lá, mas isso não seria garantia de absolutamente nada. Para isso é importante conhecer um pouco do Marco Rubio.
Seja um pouco quem é ele, quais são os seus ideais, qual é o seu histórico, né? E como eu falei, ele tem família em Cuba, ele tem família que segue presa lá em Cuba. Presa, eu estou falando realmente na ilha, tá? Não preso numa cadeia lá. Porque, obviamente, os cubanos têm que fugir nadando, muitos deles. Eu estive 2 vezes lá e atestei esse tipo de situação, né? Onde o sonho de crianças é fugir de lá. E ele tem uma coisa pessoal, veja, ele tem também uma obediência, digamos assim, ao próprio Trump. Não vejo ele, pela personalidade que ele tem, sendo fiel ao Donald Trump, o Donald Trump mandar ele fazer A e ele fazer Z. Não, eu acho que se o Trump deu as cartas, ele seguiria as ordens ali, mas é uma pessoa influente com Donald Trump. Com isso, se Donald Trump deixou o caminho livre para ele tocar a reunião, o que eu não acho improvável, ele tem uma coisa pessoal com tudo isso, com toda a situação brasileira. Vale lembrar, e é inegável, independente do espectro político e ideológico de cada um, que o Brasil ajudou a financiar a ditadura cubana. O Mais Médicos mandava grande parte dos salários pagos aos médicos aqui, grande parte ia para Cuba. É óbvio que isso financiava a ditadura cubana. Então, Marco Rubio, ele tem uma coisa muito pessoal com isso. E o Lula, que obviamente sempre foi apoiador desse tipo de regime, também tem envolvimento ali, afinal de contas, ele que indicou a Dilma e toda a relação que a gente sabe. Então, se a carta branca foi dada por Donald Trump para Marco Rubio negociar à sua maneira, não me surpreende nada que a situação não seja tão bonita quanto se pinta. Felipe Monteiro tem 1 minuto e meio aí para você. Assim, primeiro é o seguinte, primeiro que causa estranheza, você vê, por exemplo, que o chanceler, que tem um aparato, né, de governo, né, estatal do seu lado, que é o Itamaraty, vai para uma reunião com o Marco Rubio sem saber o que pode acontecer. Claro que uma das variáveis possíveis nessa reunião era o Marco Rubio colocar na mesa a questão do Poder Judiciário no Brasil. E é óbvio que o Itamaraty, tão técnico que é, e tão estudioso que é das questões do mundo e do Brasil, foi preparado para essa reunião. Então, o que eu espero é que eu vejo com bons olhos também, sabe por quê, Cine? Porque antigamente o governo americano, o Marco Rubio, só tinha um lado da narrativa. Agora, caso o governo Trump colocou na mesa, primeiro do Marco Rubio, a questão da atuação do STF em relação ao Bolsonaro e aos seus aliados, é uma forma do Brasil se posicionar e mostrar que essa narrativa está errada. Então, até nisso, eu vejo com bons olhos essa questão, caso a nossa fonte tenha mostrado que esse foi o tom da reunião, né? Eu acredito que não foi só esse tom da reunião. A gente tem que esperar, de fato, as informações oficiais aparecerem. Em relação ao que Musa colocou aqui, que o governo financiou a ditadura cubana por meio do Mais Médico, isso aí é uma argumentação completamente estapafúrdia, né? O Brasil precisava do Mais Médico porque faltavam realmente médicos nos grandes centros e na periferia do Brasil. Então, o Mais Médico foi uma forma que o governo conseguiu para fazer esse tipo de serviço para a população. E foi muito bem avaliado naquele momento. Foi muito bem avaliado. Então, não dá para você falar que foi financiamento da ditadura cubana, né? Até porque não é nada demais, né, o valor que o governo pagou para o governo cubano, que repassou menos da metade para os médicos de Cuba.